Olá, boa noite. Que bom estarmos juntos de novo, ainda que não seja o ideal, aquilo que nós sempre esperamos que aconteça. Estamos privados do convívio social, mas que bom que Deus nos dá essa oportunidade através desses meios em que nós podemos chegar até você, como igreja. Podemos chegar na sua casa, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, enfim, na sua família e compartilhar a palavra de Deus e aquilo que Ele tem feito, mesmo separados uns dos outros, o que Ele tem feito na nossa vida e na nossa história. Eu quero ler com vocês inicialmente o Salmo 46, o versículo 1 e o início do versículo 2. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos. No versículo 10, diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Em outras versões diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que bom no meio de tanta dificuldade que nós temos passado, de tantas lutas, privações, infortúnios, essa separação toda que nós acabamos vivendo, de isolamento social. Como é bom nós termos a convicção de que Deus luta por nós. Como é bom o Salmo 46, de uma forma geral, mostrar essa realidade de um mundo caótico, de lutas, de guerras, de conflitos internacionais. Sabermos que Deus luta por nós, Deus batalha por nós. Queria convidar você a orar nesse momento, fechando seus olhos aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Quero convidá-los a essa oração. Deus, obrigado por nos orientar o nosso coração e a nossa mente com essa palavra viva, real, em que mesmo em meio a crises e em ambientes caóticos, difíceis e às vezes inexplicáveis, nós podemos descansar o nosso coração em Ti. É bom nós termos esse refúgio, essa fortaleza. Que bom que nós não estamos isolados do Senhor. Pelo contrário, a Tua presença se faz real no nosso meio, nos dando a confiança de que, de fato e de verdade, não estamos sozinhos. O Senhor é por nós. E queremos oferecer ao Senhor esse culto, através dos louvores que aqui vão ser cantados, através da reflexão da Tua palavra. Queremos oferecer ao Senhor como expressão do nosso culto e adoração ao Senhor. E que se isso seja feito no nome de Jesus. Amém. Nós queremos explicar para você como é que vai ser a dinâmica de todo o nosso trabalho, desse culto de hoje. Nós fizemos essa apresentação inicial, daqui a pouco os louvores, algumas músicas serão cantadas, vocês podem acompanhar em casa, inclusive. Depois teremos a reflexão da palavra de Deus e assim nós encaminhamos para o nosso final e esperamos de todo o nosso coração que aquilo que nós estamos fazendo aqui possa chegar até você e edificar a sua vida e fortalecer a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Boa noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos reunidos virtualmente mais uma vez. Que alegria podermos louvar ao nosso Deus, honrar o nome dEle. E eu te convido neste momento a abrir seu coração nessa noite. Que você cante, louve com toda a tua alma, com todo o entendimento, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão.
dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Depois deste tempo de louvor, que fomos edificados através de cânticos,
Hoje nós temos a reflexão com o pastor Sadiomar. Mas nós temos um cenário, pastor Sadiomar, difícil de lidar com ele. Um cenário onde as pessoas estão apreensivas, algumas com medo, algumas lidando com algumas crendices, né? Inclusive, dificuldades de toda ordem. E hoje o Senhor vai compartilhar conosco João 14, onde esse sentimento de apreensividade, de preocupação, já visitava o coração dos discípulos. Então nós queremos que o Senhor possa nos dar, através das Escrituras, uma resposta bíblica exatamente para o momento que nós estamos vivendo. Ok? Muito boa noite, que a graça de Deus também esteja com a sua vida e esse tempo de reflexão traga muita sabedoria para o seu caminhar. Como o pastor Juan falava, nós estamos vivendo um tempo de grande inquietação. Eu não sei como é que está o seu coração, mas se você tem ouvido os noticiários esses últimos dias, você tem ouvido falar do grande número de vítimas, e não apenas das vítimas já alcançadas por esse vírus, mas também pessoas que estão sendo vítimas, em alguma medida, dos efeitos dessa pandemia. Muitas pessoas estão bastante inquietas, perturbadas em relação à possibilidade do cenário econômico. Ninguém sabe ao certo o que é que vamos viver. Fala-se de uma crise sem precedente na história. Enfim, essas coisas todas, elas têm uma capacidade de gerar muita inquietação, eu diria até mesmo uma perturbação na alma. E esse era o cenário também que os discípulos de Jesus estavam vivendo instantes antes de Jesus render-se, entregar-se enquanto servo para morrer em nosso lugar. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica, porque creio que assim como serviu para aqueles discípulos, também servirá para nós hoje, discípulos do nosso tempo, em meio ao momento que nós estamos vivendo. O Evangelho narrado por João, no capítulo 14, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Algumas considerações importantes de fazermos antes de refletirmos a fundo nesse texto. Uma das considerações importantes é de sermos até mesmo gratos, porque os discípulos de Jesus eram pessoas que não conseguiam entender tudo quanto Jesus dizia. E isso tornou possível a explicação inúmeras vezes, e isso nos abençoa ainda nos dias de hoje. Uma outra consideração importante é percebermos o constante ensino, disposição de ensinar de Jesus. Ele sabia muito bem da limitação, da capacidade pouca daqueles, e eu diria que assim também somos nós, que como crianças que precisam ser ensinadas inúmeras vezes, também precisamos ouvir e ouvir inúmeras vezes. Falo isso até mesmo porque aquilo que vamos tratar nessa noite, bem possivelmente já é alguma coisa que você ouviu outras vezes, mas que repetidamente precisa vir trazer consolo, conforto e direção para a sua vida. Uma terceira consideração importante é ver a preocupação e o interesse de Jesus em não deixar os seus discípulos perturbados pelo que quer que seja. Angustiados, eles estavam diante do anúncio dele, de sua partida, e Jesus, percebendo isso, vem ter com eles e vai explicar-lhes e vai apresentar-lhes algo que vai trazer consolo aos seus corações. Agora, ainda uma quinta consideração importante. Considere o que Jesus disse para aqueles.
porque a mensagem ela também se aplica à minha e à sua vida nesse momento. Esse texto traz inúmeras lições. Eu quero tirar 2 especiais que nos ajudarão a vivermos também nesses dias que estamos passando. A primeira delas nos leva a considerar o momento em que esse consolo é dado por Jesus. Esse momento é o momento mais angustiante da sua vida. Jesus está prestes a tomar o madeiro, ser preso, injustamente julgado, condenado, sofrer todos os horrores possíveis de um condenado romano. E mais do que isso, Jesus está prestes a tomar sobre si o juízo que Deus daria como preço pelo pecado, não dele, mas os nossos pecados. Nesse momento que antecede sua prisão e sua crucificação, a aflição, a angústia já começa a tomar conta da sua alma. Todavia, Jesus para consolar aqueles menos perturbados. O cuidado de Jesus é uma constante para com os seus discípulos. Agora percebam que havia algumas causas, algumas razões para essa perturbação por parte dos discípulos. Uma delas é que Jesus havia dito que ele seria preso e ele seria julgado e condenado à morte. Aqueles discípulos estão perturbados por saber que o seu mestre sofrerá tudo isso. Mas há uma segunda razão ligada a isso também. Porque se ele for preso, como disse, e morrer, como ficariam eles sós? Como eles poderiam enfrentar a fúria por parte daqueles líderes religiosos? Se o mestre destemido seria preso, sofreria tudo aquilo, como que eles poderiam, tão frágeis, tão amedrontados, tão acovardados como eram, poderiam, por sua vez, suportar aquilo? Há uma terceira causa para toda essa angústia, para toda essa perturbação. Jesus ainda lhes disse que um deles o trairia. E talvez o grande questionamento é: como pode um de nós, que durante todos esses anos andou com Jesus, ouviu todos os seus ensinos, viu toda a manifestação de bondade, de misericórdia, de graça, o seu poder, a sua afeição, todas as suas promessas de perdão e vida eterna, como pode um dentre nós ser tamanhamente ousado? A troco de quê? Essa era mais uma perturbação que estava presente no coração dos discípulos também. Mas ainda havia uma outra causa. O anúncio feito pelo próprio Jesus de que naquela noite em que ele seria preso, todos o abandonariam. E Pedro foi um pouco mais ousado, dizendo: se os outros te abandonarem, eu não te abandonarei, estou disposto até mesmo de dar a minha vida. Então Jesus lhe diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O coração daqueles apóstolos, daqueles discípulos, estava tomado de toda a apreensão possível por conta dessas coisas. E então, diante desse cenário, especialmente desse coração conturbado, transparente no rosto, no semblante de cada um deles, Jesus se põe a confortá-los, se põe a trazer ao coração deles descanso e paz para suas almas. É importante você perceber que todos enfrentam situações de angústias na vida, diante de coisas que vimos, ouvimos, diante de possibilidades que nos afetam diretamente ou afetam aqueles a quem amamos. O nosso coração, por vezes, é tomado também de inquietação, de perturbação. Algumas pessoas, às vezes, até ficam pensando se de fato são pessoas que creem.
Eu queria dizer para você que vale lembrar que os apóstolos, aqueles que andaram todo aquele tempo com Jesus e estavam inquietos nessa hora, refletem muito bem a nossa natureza. Então você não é um cristão de segunda classe se diante de algumas situações difíceis na vida também é tomado de angústia. Vale lembrar que a angústia alcança a todos, indistintamente da condição econômica, independente da força, da habilidade, da capacidade intelectual, todos em alguns momentos da vida serão tomados de situações ou viverão situações que podem gerar angústia na sua alma. Agora perceba, porque ninguém tem a capacidade de trazer paz a um coração aflito, a não ser o Salvador. Não são os discípulos aqui que dizem uns aos outros: tenha ânimo, tenha coragem, essa situação toda vai passar, ser forte. Não, é o próprio Jesus quem vai trazer a eles consolo, conforto. Não são as nossas palavras, por mais eloquentes que sejam, por mais tomadas de entusiasmo, por mais positivas que sejam, que podem gerar o efeito de consolo e paz a um coração humano. São as palavras daquele que não apenas fala, mas tem poder de gerar paz ao coração aflito. É Jesus quem consola aqueles, é Jesus quem nos consola também nos momentos de abatimento. Talvez você tenha tido experiências na vida onde pessoas chegavam todas tomadas de ânimo, mas não foram capazes de trazer para você consolo, orientação. Mas às vezes uma pequena porção da palavra de Deus, cuja fonte é o próprio Deus, fora capaz de trazer perturbação, talvez no momento de maior angústia e aflição da sua alma. Somente Jesus é capaz de gerar isso no coração de qualquer pessoa que se encontre aflito. Essas coisas todas, elas têm que nos levar a ponderar a imensa bondade do Senhor, que não nos quer ver abatidos, aflitos, que conhece a nossa natureza, sabe a nossa fragilidade e sabe que somente Ele tem capacidade, poder para fazer isso. Isso nos leva a uma segunda lição especial que eu quero tirar desse texto, que é o conteúdo do consolo que Jesus dá. Se por um lado nós temos esse momento difícil que Jesus estava vivendo e ainda assim ele se põe a consolar aqueles, agora vale considerar quais são os quesitos, o que é que Jesus apresenta como fonte de consolo e de conforto àqueles. Primeiramente, Jesus diz: crede em Deus. Ele está falando àqueles que já creem. De fato, a nossa consciência e a própria natureza criada por Deus são fontes mais do que suficientes para nos levar a reconhecer a existência de Deus. Mas Jesus não se limita a dizer: creiam que existe um Deus. Ele está dizendo: creiam que esse Deus que criou todas as coisas é o Deus que também tem um plano para os seus. É um Deus que resolveu chamar homens e mulheres e filiá-los, torná-los seus filhos. Jesus está dizendo: creiam nesse Deus que não apenas fez um plano, mas que está levando a cabo, está cumprindo. Creiam que é boa essa intenção do Pai. Creiam que Ele é capaz de levar a bom termo, de cumprir plenamente tudo o que prometeu. Agora Jesus diz também algo: creiam em mim. Se por um lado a fé na pessoa do Pai é um bom argumento, Jesus diz: creiam também em mim. Jesus está falando da sua própria natureza. Ele sabia quem era, a sua capacidade divina de agir sobre tudo quanto Ele criara. Então Ele está chamando os seus discípulos a confiarem também nele, a acreditarem que tudo aquilo que Ele dissera ao longo dos 3 anos de caminhada era plenamente verdade, a ponto de fato tranquilizar o coração deles.
Ele queria exortá-los a serem perseverantes naquilo que o coração deles estava apegado, na esperança que ele havia produzido com todo o seu ensino, com todas as suas ações. Então Jesus lhes diz: creiam no Pai, creiam também em mim, confiem em tudo que eu disse até aqui, confiem na minha boa intenção para com vocês, confiem no poder que eu tenho, na autoridade que eu tenho. Lembrem de tudo aquilo que vocês ouviram, lembrem de tudo aquilo que vocês viram, a manifestação desse poder em atos sobrenaturais, trazendo cura à vida, trazendo vida até mesmo onde a morte já chegara, a ressurreição. Reconheçam que eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte, portanto, creiam em mim. Mas Jesus apresenta ainda uma terceira razão para que aqueles homens tivessem o seu coração consolado, não ficassem inquietos. Ele diz: eu estou voltando para junto do Pai. A Bíblia diz que o lugar da habitação de Deus é o céu. Obviamente que nós não podemos localizar isso. Não há um GPS, não há como você dizer para o Maps te conduzir até lá. Mas Jesus diz que há um lugar, sim, onde ele estivera anteriormente com o seu Pai, e para lá ele voltava. Jesus está dizendo que novamente a alegria e o prazer de estar com o seu Pai seria uma realidade na sua vida. Então, Jesus chama aqueles homens agora a confiarem que algo bom lhe está acontecendo. Era a sua expectativa cumprir cabalmente o seu ministério e voltar para junto daquele com quem ele estivera ao longo de toda a eternidade. Esse Senhor está soberanamente reinando dos céus todas as coisas. Então Jesus diz: é para lá que eu vou. Após cumprir toda a sua missão, ele retornaria. Lá ele seria coroado. Lá os homens não poderiam mais agir com injustiça. Lá não poderiam cuspir, traí-lo, condená-lo. Lá não poderiam perfurar as suas mãos. Lá ele estaria e está para todos sempre desfrutando da plena glória de Deus. Ainda que nesse mundo as pessoas o rejeitem, o desprezem, nada pode ofuscar a glória que ele desfruta junto ao seu Pai. Diante dessas coisas, por que é que nós devemos nos atribular? Jesus diz: creiam no Pai, creiam em quem Ele é, creiam no poder que Ele tem, creiam em mim, creiam em quem eu sou, no poder que eu tenho, e saibam que eu estou voltando para o Pai. Mas há um quarto argumento que Jesus nos apresenta também, para que o nosso coração não seja tomado de inquietação. Jesus promete uma morada junto a Ele. Essas moradas não foram feitas para ficarem vazias. Deus não fez nada em vão. E Jesus diz: eu vou preparar morada para vocês. Talvez dentro da nossa cultura isso não seja algo tão fácil de ser compreendido. Uma informação da cultura de Jesus e daqueles apóstolos talvez nos ajude a entender. Quando o noivo fazia o pedido de casamento à noiva, uma vez aceito esse convite, ele retornava para junto do seu pai e então ele, durante algum tempo, dedicava-se à construção de onde ele desposaria a sua noiva e onde constituiria a sua família. Jesus usa essa figura cultural para nos explicar o que ele faria. Ele veio, esteve com os seus e ele diz: agora eu vou voltar para o Pai. E eu vou preparar um lugar onde não apenas eu, mas também vocês estarão comigo. A glória que eu vou desfrutar, vocês também desfrutarão comigo. Portanto, o Senhor Jesus já foi preparar esse lugar. E no tempo certo, não antes dele, os seus estão
indo e desfrutando com o Senhor deste lugar. Esse assunto é por demais especial, porque Jesus está aqui fazendo uma promessa que é impossível de ser movida, removida. Ele não está apenas apresentando uma possibilidade, ele está fazendo uma afirmação, dizendo àqueles discípulos: de fato, eu vou para o Pai, e eu vou preparar morada para vocês, e vocês estarão comigo. Não é uma questão de opção nossa, não é uma questão de simplesmente eu me esforçar por chegar lá. O próprio Senhor nos garante isso. Ele diz que retornaria, Ele diz que teria um lugar para nós, Ele, portanto, nos atrai até Ele, nos faz perseverante e nos fará chegar lá. Essas coisas são por demais maravilhosas e capazes de trazer grande consolo ao nosso coração. O céu é de fato um lugar, o céu é de fato um lugar onde viveremos para todo sempre com Ele. Mas não é apenas um lugar onde a nossa alma estará, porque o mesmo Senhor Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, e o lugar que Ele tem para nós é um lugar específico, onde nós individualmente estaremos, onde o nosso corpo também será glorificado e viveremos com Ele ali para todo sempre. Portanto, esses argumentos são grandemente suficientes. Mas se não bastasse isso, ainda há um último argumento que Jesus nos dá. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e eu virei novamente para buscá-los. A promessa que nós temos é de que Ele vem nos buscar. Não somos nós por nós mesmos que chegaremos até este lugar. É o próprio Senhor que haverá de nos conduzir, de nos guiar. É o próprio Senhor que abriu o caminho, é o próprio Senhor quem nos chama para junto de si. E haveremos, portanto, de chegar lá. Ele nos receberá. Que dia glorioso, que momento glorioso e eterno será esse, onde seremos recebidos pelo noivo, onde nós, como parte da sua igreja, individualmente parte da sua igreja, somos chamados para estar com Ele e desfrutar dessa glória que lhe pertence. Esse dia talvez esteja muito mais perto de dar-se para alguns de nós. Eu não sei quando Jesus retornará, mas eu sei que Ele retornará. E então Jesus está aqui novamente trazendo esperança, mas não apenas uma esperança numa possibilidade, mas uma esperança baseada numa realidade, num fato. E Ele diz: não se turbe o vosso coração. Diante de quem o Pai é, diante de quem eu sou, diante daquele caminho que eu abri para vocês, diante deste lugar que eu tenho preparado para vocês, diante dessa realidade em que eu virei e vos buscarei para estarem comigo. Por que é que o coração de vocês vai andar inquieto? Eu sei que essas palavras, elas são por si só, ou por si sós, capazes de trazer ao nosso coração, como foram capazes de trazer àqueles discípulos, plena segurança, plena paz. Eu imagino que diante dos dias que estamos vivendo, talvez você fique aflito dizendo: o que é que vai acontecer? Como serão os nossos dias? Quais os efeitos dessa pandemia em ordem física, de ordem econômica? O que é que isso vai gerar para nós? Eu diria para você, assim como Jesus disse àqueles discípulos, que também para nós diz hoje, que não há razão para ficarmos inquietos, perturbados. Jesus fala isso dizendo: vocês sabem o caminho para onde eu vou, no verso 4. Nós sabemos o caminho, Ele mesmo é o caminho, Ele se apresenta como o caminho. Ele é aquele que tomou a nossa dor, Ele é aquele que tomou o nosso pecado, Ele é aquele que sofreu o juízo pelo nosso pecado, a fim de que nós desfrutássemos da parte boa, a comunhão com Ele.
Ainda que vivamos nesse mundo inquietos e perturbados, não há razão para que essas coisas por si só nos façam vivermos dessa maneira. Podemos, em meio a esse momento, termos paz e tranquilidade. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, Ele está falando daquilo que é íntimo. Talvez as notícias sejam mais do que suficientes para perturbar alguns. Mas quando o nosso coração está apegado, e está de fato apegado a Ele, podemos encontrar nele descanso, tranquilidade para as nossas almas. Como você está diante de todo esse cenário? Como você tem reagido às notícias da pandemia e dos efeitos dela? Eu não sei como você está e como tem reagido, mas eu quero dizer para você que as palavras de Jesus que trouxeram aqueles discípulos devem trazer também a nós a mesma tranquilidade, sabendo que temos um Deus em quem temos crido, que é todo-poderoso. Temos Cristo, o Filho, o Verbo encarnado, que fora capaz de deixar a glória de estar entre nós, dar a sua vida, e que ressuscitara, vencendo a morte, vencendo todo o poder, toda a oposição humana, e que retornou para junto do Pai, e que tem preparado moradas eternas para nós. Lembremos, a sua promessa vigora. Portanto, não se amedronte, não se acovarde diante do que quer que seja. Confie no seu Senhor, confie no seu Salvador, confie naquele que fez tamanha obra para que vivamos a eternidade gozosa com Ele. Ainda que nesse mundo soframos inquietações e perturbações, há razões mais do que suficientes para olharmos à frente e encontrarmos nelas paz para a nossa alma. Que Deus abençoe a sua vida, que você reaja de modo positivo, com fé, com confiança em tudo quanto Jesus disse, e encontre nas suas palavras consolo. Deus abençoe a sua família e a sua vida. Amém. Amém. Obrigado, pastor Sadiomar, pela palavra que nos fortalece, nos consola, e queremos pedir que você possa orar por nós todos que estamos aqui e pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo essa noite, que essa palavra traga descanso ao coração deles. Amém. Eu queria convidá-lo a orar nesse momento, rogando a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, e queria incentivá-lo a continuar fazendo isso. Queria incentivá-lo a continuar ouvindo a voz doce, mansa do Senhor, transcrita nesse livro que você tem, para que o seu coração continue encontrando abrigo e tranquilidade em meio às maiores angústias e aflições que pode viver. Curve a sua fronte, se assim você quiser. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor não nos deixa abatidos. O Senhor não vê apenas o quadro em que às vezes entramos, o quanto somos tomados por conta de notícias, de informações, de inquietação. Mas o Senhor nos dá consolo, conforto nesse momento. Obrigado porque aquilo que Jesus fizera lá atrás, para com os seus amigos mais chegados, aqueles apóstolos, também faz no dia de hoje a cada um de nós. E eu quero rogar que a promessa de termos um lugar junto ao Senhor, e eu quero rogar que a fé, a confiança no Senhor, Deus Todo-Poderoso, a confiança na obra redentora de Jesus, quero rogar que a confiança no seu poder vencendo a morte, ressuscitando, quero rogar que a promessa de dar-nos um corpo glorificado para vivermos a eternidade junto a Ele, tudo isso traga ao coração de cada um de nós ânimo, esperança, nos fortaleça, nos sustente no momento que estamos vivendo.
Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa reflexão, e que o Senhor sustente a cada um desses queridos irmãos. Que a tua boa mão, Pai, seja sobre a saúde, o trabalho, enfim, a vida como um todo de cada um. E que o Senhor dê também as autoridades que o Senhor constituiu, não apenas na nossa nação, mas no mundo. Sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E antes de tudo, temor ao Senhor, para que tomem medidas que revertam em bênção para o bem de todas as pessoas. Rogamos isso, louvando o teu nome, soberano nome, Senhor sobre todas as coisas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus o sustente, lhe conceda uma semana na sua direção. Uma boa noite a todos.